A paz, meus irmãos. Eu vou gravar esse vídeo, irmãos, a respeito da palavra adulterar. Porque quem é carne vai seguir sendo carne, mas quem é espírito vai entender. A palavra adulterar significa falsificar, corromper. Tá bem claro aqui, irmãos. Qualquer uma pessoa que tiver um dicionário, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô usando o dicionário, tá? E se não tem o dicionário, pesquisem na internet, vocês conseguem, é só botar a palavra e ver o significado. Irmãos, trocar o sentido. Se tá escrito aqui que não é para matar, é como eu falei, eu não posso trocar. Se na lei do pai tá dizendo que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou praticar o mal, eu não vou roubar, eu não vou destruir, eu não vou matar, eu não vou odiar, porque eu quero que aquela pessoa viva como eu quero viver. Então, mesmo que alguém me odeie, eu vou orar para que essa pessoa ela chegue à verdade que eu cheguei, né? Como está escrito, aqueles que nos perseguem, irmãos. Eu falo isso porque aqueles que estão na religião, eles veem só o carnal. Então, quando se fala a palavra adulterar, eles levam achando que é carne, e, no caso, uma mulher e um homem. Não, a palavra adulterar significa falsificar, como eu falei para vocês, é mentir, é trocar a verdade pela mentira. E isso a gente vê muito na religião. Então tá na hora de acordar e de entender, irmãos. Porque o intuito do que a gente está tentando mostrar para vocês é levar vocês e guiar vocês ao Messias, o caminho, a verdade e a vida. E tudo que ele falou e tudo que ele fez está escrito, irmãos, e é isso que a gente está usando para mostrar para vocês que o sistema ele não está falando para vocês a verdade. Então, se em Atos 7, em Isaías 66, em Atos 17 está escrito que o Pai não habita em templos, e eles dizem que vocês têm que ir num templo, que vocês têm que ser dizimista, que vocês têm que dar glória, que vocês têm que bater palma, que vocês vão receber o Espírito e vão falar em línguas, é mentira, irmãos. Porque quando a gente lê, tá bem claro e escrito, as línguas estranhas ao qual eles falam, os rabalaxé e cantarianda, são idiomas, inglês, francês, espanhol. Isso os apóstolos receberam para poder passar o evangelho para aquelas pessoas naquele período, para ensinar elas, guiar elas ao Messias, irmãos. E assim, ó, o que a gente vê hoje em dia é uma confusão nas religiões e não é fazendo e levando as pessoas a encontrarem o reino da salvação, como eu já falei no vídeo anterior. Que importa que esse evangelho seja levado, e é o evangelho que a gente está mostrando e levando vocês a descobrirem e a nascerem de novo é o do reino, irmãos. E o que eles querem na religião é induzirem vocês a quererem as riquezas do mundo. Então tá na hora de acordar e de entender, irmãos. Haverá novos céus e nova terra. O Pai está chamando a gente para um lugar preparado, ao qual eu já disse, leiam Apocalipse 12, leiam Isaías 35. Acordem. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque as pessoas estão duras de corações, elas não querem ouvir, elas não querem ver. Elas não estão entendendo que todos aqueles que vieram e fizeram a vontade do Pai morreram, foram mortos. Por que eles foram mortos, irmãos? Se eles estavam fazendo a vontade do Pai. Está na hora de vocês entenderem que eles foram mortos por aqueles que querem o melhor do mundo, as riquezas. Por aqueles que servem aos anjos caídos. Porque o nosso Pai, Ele é nosso Pai e nos quer como filhos. Ele não nos quer como servos, adoradores, porque o Pai não aceita elogios dos homens, como está escrito. O Pai quer que a gente ame uns aos outros, que a gente se ajude uns aos outros. Então tá na hora de entender, irmãos, que a gente não pode ser cúmplice de assassinos, não pode defender assassinos. Não tem proveito eu chegar aqui agora e dizer para vocês que Moisés, ele serviu ao Pai. Ele não serviu. Ele serviu ao Deus da terra. Aquele que manda matar, roubar e destruir, que tem povo separado, porque o nosso Pai não faz acepção de pessoas.
Tá na hora de usar a lei do Pai, os 10 mandamentos, irmãos. Porque quem ama o seu próximo não mata, não rouba e não destrói. Tá na hora de acordar e de entender pelas obras do nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso irmão que veio e deu a vida por nós, mas que ressuscitou, ele não tá morto, ele não precisa que ninguém ocupe o seu lugar, irmãos. Tudo que ele fez foi perfeito. E tudo que ele deixou para nós, perfeito, mostra claramente as obras do Pai. E para isso, irmãos, a gente consegue reconhecer os falsos, aqueles que produzem os frutos maus, os espinhos, as uvas bravas. Porque assim, irmãos, a gente vê pelo modo que ele procedeu, conforme ele agiu com as pessoas. Aonde a gente viu ele derramando fogo e praga nas pessoas. Isso a gente viu pelo Deus da terra, através de Moisés, através de todos aqueles que vieram antes, ao qual ele disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Acordem, irmãos. Pelo que esses homens mataram? Por uma terra prometida à base de sangue. Pelo melhor do mundo, para serem reis, para serem vistos. Não queiram ser como Salomão. Salomão fez templos até para Moloque, irmãos. Está escrito. Leiam. Ele fez sacrifícios de animais, de crianças. Vocês acham duro o que a gente está falando, mas o que a gente está falando, irmãos, está escrito. Basta abrir e ler. Então não fiquem seguindo o mundo que as pessoas dizem, o que a religião fala. Leiam, abram e leiam e vejam, se matar é amor. Se roubar, se destruir é amar o seu próximo. É como se eu chegasse agora aqui para vocês e dissesse para vocês: tá vendo ali aquela casa ali? Tem pessoas ali, mas Deus me deu. Ele só mandou eu pegar e fazer o que eu quisesse com aquelas pessoas, tirasse dali e ocupasse aquele lugar. Foi isso que aconteceu, irmãos. Eles pegaram e chegaram num lugar onde já haviam pessoas. E aí eles foram matando. Já estava tudo pronto para eles, preparado. Porque haviam pessoas ali, haviam casas, havia despojos de guerra. Eles pegaram para eles o que era dos outros. Eles mataram e possuíram mulheres. Está na hora de acordar. Porque não há amor na morte, irmãos. Está na hora de entender. A gente está chamando vocês. Acordem. Despertem para a verdade. Porque está muito próximo e breve a tribulação vai começar, irmãos. E não vai ser fácil para quem ficar perante a tribulação. Porque não estão ouvindo e não estão reconhecendo. E o Pai tá chamando a gente. Acordem. Sai dela, povo meu. Da Babilônia, da religião. Façam a vontade dele, o amor. Repartir a palavra, como eu estou fazendo aqui. Ajudar o necessitado. Amar, irmãos, uns aos outros. Não ficar olhando pela aparência. Parar de julgar as pessoas, porque nós todos somos irmãos. Todos estamos aqui sofrendo, trabalhando, lutando. Mas o nosso Pai, Ele é o fardo leve. Ele que nos dá força, porque Ele é a vida. E breve nós vamos estar junto com Ele, irmãos. Então, vamos acordar, vamos ler. Vamos buscar limpar as vestes, porque está muito próximo. E tudo que a gente está fazendo aqui é por amor, irmãos. Porque que proveito que nós vamos ter se nós estamos vindo aqui falar o que está escrito? E se o que está escrito é diferente do que estão falando na religião para vocês, ponham à prova. Porque o Pai não habita em templos. Não existe pastor, sacerdote, bispo. Isso foi coisa inventada por homens que morrem. O nosso mestre, ele falou bem claro em Mateus 23, que há um só pastor, que é ele, e todos somos irmãos. Então, se o que o Messias falou é uma coisa, e que os guias sacerdotes, os cães gulosos estão falando para vocês é outra, quem está mentindo para vocês? O Messias, aquele que morreu no madeiro, que foi posto numa estaca pelos líderes religiosos, os judeus, ao qual se assentavam na cadeira de Moisés?
que deixou a lei que está em João 19:7, em Deuteronômio 18:20, para que o Messias fosse morto? E também assim, muitos dos servos do nosso Pai, os enviados, foram mortos, os profetas, os apóstolos, porque todos eles guiaram ao Pai, irmãos. Guiaram ao Messias que nos leva ao Pai, nos mostrando o amor, a verdade, nos fazendo enxergar a luz, irmãos, porque não há proveito na morte. Porque todo aquele que for cúmplice, defendendo Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Saul, Salomão, é cúmplice desde a morte do justo Abel, irmãos. Então tá na hora de ler e de se limpar, porque tá próximo, irmãos. Um forte abraço a todos, irmãos, não esqueçam. O caminho, a verdade e a vida. Quem nos leva ao Pai, o Messias. Então leiam o que ele fez. Busquem ver as obras dele, se procedem às obras de Moisés, como gostam de defender um assassino, né? Então, usem o que ele fez e vejam se ele praticou aquilo ao qual Moisés, Davi, Salomão praticou. Porque não há proveito, irmãos, na morte. E o nosso mestre, ele teve amor às pessoas, ele ajudou, ele curou, fazendo as obras do Pai. E aonde a gente viu esses homens ao qual posam de santo, né? Dizem que são homens bons, mas que mataram milhares de pessoas. Então, irmãos, um forte abraço a todos. Espero que esse vídeo ajude vocês. E entendam que a verdade está escrita, basta ler. E quando vocês lerem, vocês vão entender o que a gente está falando. Um forte abraço a todos, irmãos. Paz.